Saudamos os nossos queridos irmãos que nos acompanham nesta nossa lição 7, no dia 15 de novembro de 2020. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. A teologia de Bildade traz a seguinte pergunta: se há sofrimento, há pecado oculto? Este questionamento que faz o segundo amigo, o segundo personagem que aparece no diálogo com Jó durante o seu sofrimento. No nosso texto áudio está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. É uma acusação grave que, ao invés de trazer consolação, ao invés de trazer conforto para Jó, que estava enfrentando aqueles momentos de grande dificuldade, que se questionava nas razões pelas quais ele estava sofrendo, e ele ouve do seu amigo, que chega então e traz acusações acerca dos seus filhos. Se nós fizermos um comparativo com o personagem anterior, nós veremos que ambos têm o mesmo perfil teológico, eles fazem as mesmas afirmativas, porém com um viés diferente. A nossa verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, isto não é algo automático, não é algo completamente que já seja uma lei que por causa de um pecado oculto é que a pessoa sofre. E nós podemos ver que Jó estava passando por um momento de provação. E nós nos confortamos nas palavras do apóstolo Paulo, que nos diz que o Senhor não permite que sejamos tentados acima do que possamos resistir. E como nos livros sapienciais é necessário que nós usemos sempre da nova aliança filtrada pelo Calvário para podermos compreender as passagens paralelas que estão nos livros sapienciais. Por isso nos consola isto, na nossa verdade prática, colocarmos realmente em prática e não olharmos para o sofrimento das pessoas e queremos elaborar juízos, estabelecer sentenças ou buscar o porquê, mas orarmos pelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, sejam as dificuldades que forem. Durante a semana nós tivemos 5 questionamentos e tivemos uma afirmação, todas baseadas no nosso texto que iremos ler em breve. Até quando falarás tais coisas? Com referência a Jó, capítulo 8, versículo 1 e 2. Nos versículos 3 e 4, Deus perverteria o direito e a justiça? Em Jó 18, versículos 1 e 2, como se usam as palavras? Jó 18, versos 3 e 4, que tipo de tratamento é devido? E a afirmativa sobre a soberania de Deus está em Jó 25, versículos 1 e 2. E que nós vamos verificar que há várias verdades que são defendidas por Bildade, porém mal usadas em relação à situação que se encontrava aquele que precisava ser confortado, a quem lhe cabia confortar e que ele não soube usar o conforto da palavra de Deus de maneira correta. E em Jó 25, versos 3 a 5, qual é a condição do homem? E cada uma dessas perguntas pode ser respondida através dos nossos recortes bíblicos que fundamentam a nossa lição de hoje. No capítulo 8 de Jó, versículos 1 a 4, nós vamos encontrar: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Em Jó 18, versículos 1 a 4, teremos: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Em Jó 25, versículos 1 a 6, temos: então respondeu Bildade o suíta e disse:
Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Essas expressões nós podemos ver alguns destaques que seriam importantes para a compreensão deste texto. Bildade era um suíta, ele era da região de Suã. A expressão, razões da tua boca, são as suas palavras. Bildade está questionando tudo que Jó usou como argumento e usará ainda no seu diálogo com ele. Nós vemos que ele faz um questionamento se Deus iria perverter a justiça, o direito, se ele modificaria as suas leis simplesmente por causa de Jó. Então ele tira toda e qualquer pretensão que Jó poderia ter. O olhar que Bildade tem é aquele da meritocracia, ou seja, Jó deveria merecer isso ou aquilo de Deus, como se isso fosse possível. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, nos dá esta segurança. E é lá que nós precisamos então encontrar a passagem paralela, que inspirada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve, e que também se relaciona aqui com este texto, para mostrar que as afirmativas, as defesas que Jó usa, elas também combatem os princípios que tinha a religião tradicional daquela época, os conceitos teológicos, tanto de Elifaz quanto de Bildade, como nós estamos estudando nesta lição. E também é importante nós entendermos que no versículo 2 do capítulo 18, Bildade está falando para Jó calar-se, medir suas palavras, como se simplesmente as perguntas, os questionamentos, os sentimentos de dúvida que surgiram no coração de Jó pudessem ser simplesmente, Bildade entendia que as palavras de Jó eram ofensivas, porque elas iam de encontro, elas se chocavam com a concepção teológica daquele tempo. Nós vemos aqui no versículo 4 que ele fala: ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, ou seja, com a sua raiva você está se ferindo a si mesmo. Será que mudará alguma coisa você se comportar dessa maneira? Porque ele não conseguia ver Jó apenas expressando a dor que estava sentindo, o sofrimento que lhe abatera, mas ele olhava para Jó como alguém revoltado, como alguém que estava se levantando contra a religião, e eles não entendiam porque Jó tinha uma experiência de intimidade para com Deus. No capítulo 25, versículo 2, existe uma das grandes verdades que são afirmadas, que são apresentadas por Bildade. Ele diz: Deus é poderoso e deve ser temido, ou seja, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nos céus, ele faz paz nas suas alturas, depende da sua versão bíblica. E no versículo 6, que valor tem o homem para Deus? Então são questionamentos que são levantados por Bildade na sua teologia, aonde ele vai afirmar que a tradição e a moralidade caminham juntas e que elas, por elas mesmas, podem impor castigos e consequências terríveis a alguém que as infringe. Nós viremos durante os nossos tópicos destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Até aí está tudo correto. Nós podemos verificar ao longo de toda a Bíblia Sagrada que, obviamente, a transgressão da vontade divina, a transgressão da lei de Deus, ela fere o caráter de santidade e de retidão de Deus. Santidade é um dos 4 pressupostos ou atributos fundamentais, essenciais e naturais de Deus. E eles são aqui destacados. O grande problema de Bildade é que ele os apresenta, ao invés de consolar, ele julga e sentencia Jó e questiona a sua comunhão com Deus. No segundo tópico,
precisamos explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Logicamente, nós temos que partir do fato que a transgressão da vontade divina, ela é a origem de todos os sofrimentos. Sim, por causa do pecado, a morte, o sofrimento, a tristeza, a dor maior que o ser humano enfrenta, ela entrou por causa do pecado, ela passou a existir nas nossas vidas por causa da transgressão do primeiro casal. Mas nós temos que nos lembrar que aqui nós estamos observando que Bildade observa de outro ângulo. Ele parte daquilo que é uma verdade divina para agredir, por assim dizer, para ferir. Embora o seu intento não fosse esse, ele queria consolar Jó no seu sofrimento, porém, usando verdades mal colocadas e mal dirigidas, sem observar as causas, sem observar a origem. Algo que é muito importante na vida cristã, e nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus todos os dias. Isto nos impõe que não devemos julgar, e sim orar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor sobre aquele que está sofrendo, porque o nosso Deus verdadeiramente conhece e sabe como está tratando aquela pessoa. Devemos então, no terceiro tópico, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Logicamente, nós vamos entender que somos pequenos diante da grandeza de Deus, somos criatura do Senhor, Ele nos criou para a sua glória. Lamentavelmente, o ser humano transgrediu o querer, feriu o coração de Deus ao desobedecer, ao duvidar da sua palavra, ao cometer tantas coisas. Mas nós aqui estamos vendo as grandes verdades que são afirmadas por Bildade. Mas, novamente, começamos a contemplar uma coisa que é muito triste, e ela é o mau uso daquilo que se sabe. Precisamos lembrar, e nunca é demais lembrar, vocação, chamado de Deus é para servir o outro. O cristão deve sempre ser útil àquele que está próximo dele, ao seu próximo, e isto é muito importante. Talvez o intento de Bildade fosse consolar, confortar, tentar ajudar Jó a mudar, porém, não teve o discernimento para poder informar Jó acerca da verdade divina que lhe fosse útil. E havia uma grande diferença entre Jó e seus amigos. Jó possuía a intimidade com Deus, tinha sua fidelidade, e ele então, quando mesmo questionando os atos do Senhor, ele jamais blasfemou. Ele apresentou para os seus amigos a sua confiança. Ele não duvidou de nenhum princípio teológico acerca de Deus, mas ele prosseguiu insistindo em que ele queria saber a resposta para os seus questionamentos. Jó tinha dúvidas? Tinha. Ele as apresentou para o Senhor. E o nosso objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. E não só Bildade, né? O Elifaz também pensava assim. Na lição passada, nós vimos que ele também tinha este pensamento, só que apresentava de uma forma diferente. Ele buscava descobrir em Jó o que Jó tinha feito, que tinha atraído toda aquela situação para a sua vida. E nós vamos ver que Bildade vai apresentar verdades essenciais e pétreas da palavra de Deus, mas ele coloca de uma maneira acusativa. E não é este o propósito de Deus na sua palavra para conosco. Deus é reto e justo. Esses são os seus princípios básicos, são os seus pressupostos, são seus atributos. A santidade, a eternidade, a justiça e principalmente algo que Bildade em nenhum momento lançou mão, o amor
1 João capítulo 4, versículo 8, nos dá uma definição bem simples. Deus é amor. Ele é santo. E aí nós veremos então que Bildade está defendendo o caráter de Deus diante do pecado humano. Deus é santo e justo, não compactua. Deus não concorda com o pecado oculto de uma pessoa. Isso é verdade. Bildade não está dizendo nenhuma mentira, não está distorcendo a palavra. O que lhe falta é discernimento para apresentar o princípio real do amor de Deus para com aquele que está sofrendo. É uma doutrina correta? É uma doutrina correta. Em toda a Escritura nós vemos isto. Mas a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Se nós que lemos a sua história, vemos que era um homem temente a Deus, mas isso não isentava de ser provado. E Deus permitiu que ele fosse provado. E ele se manteve fiel, sofrendo, reclamando, se queixando, mas para a pessoa certa, queixando-se para o Senhor nosso Deus, o Criador. E nós vemos então que o problema de Jó não era o pecado oculto, embora recebesse a acusação do seu amigo Bildade. E ele não tinha nada para esconder. Se Jó tivesse alguma coisa para esconder, ele já tinha confessado já na primeira conversa que teve com Elifaz. Elifaz teria conseguido fazer com que Jó se inclinasse para a confissão do seu pecado. O diálogo entre Jó e Bildade nos leva para uma reflexão. Os problemas que se abatem na vida daqueles que servem a Deus, quase sempre, não podem ser explicados de uma forma simplista. Isso é resultado do pecado. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece de ruim é consequência do pecado. Mas isto é uma definição geral, é algo muito genérico, muito simples. A partir daí, precisamos fazer um estudo mais acurado da palavra do Senhor, ir para as definições bíblicas e ter muito cuidado ao fazer um paralelo entre o livro de Jó, onde demonstra a nossa fragilidade humana diante do grande saber do nosso grandioso Deus e Criador. Então nós vamos estudar esta teologia, esse conteúdo teológico, esses conceitos religiosos, segundo Bildade afirmava. Ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Ele partiu de um princípio ou de um juízo que ele emitiu. Ele olhou para Jó e disse: olha, tem coisa escondida aí. E ele parte desta sua própria afirmativa para conversar com Jó. E vemos que a sua defesa, ela está calcada numa moralidade rígida. Ele pensava apenas em preceitos religiosos. Ele não se guiava por princípios espirituais, a intimidade com Deus, o amor de Deus manifesto em favor do pecador. Então ele não partia deste princípio, mas ele olhava para a capacidade do ser humano cumprir determinadas regras, normas, tradições, se submeter a faz isso, não faz aquilo, do que ter um princípio espiritual marcante na sua vida, que refletisse aquilo que João, no capítulo 3, verso 16, registra do diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que vai ser registrado em uma conversa entre alguém que era um estudioso da palavra de Deus, da lei na época. Nicodemos está conversando com Jesus e ele está conversando com o próprio Deus. Ele está conversando com a própria palavra de Deus encarnada que lhe dá as respostas para as suas dúvidas, que não eram tão diferentes das dúvidas de Bildade, de Elifaz e de outros. Bem, podemos analisar então que Bildade pensava que Deus era um ser muito distante e que, devido à sua onipotência, à sua capacidade de ser todo-poderoso, esse seu atributo de ser todo-poderoso,
a sua grandeza, sua majestade, sua glória, está muito longe do mortal, como muitas pessoas hoje afirmam. Muitas pessoas chegam e dizem: olha, você fica aí caminhando para a igreja, você fica fazendo um esforço para servir o Senhor, você se dedica à obra do Senhor, e no entanto, Deus está muito ocupado, Deus tem o mundo inteiro para cuidar. E quando nós ficamos pensando que o mundo, diante da grandeza de Deus, talvez seja do tamanho de um ponto, de um pinguinho, de uma caneta, num pedaço de papel, nós então começamos a fugir desse tipo de afirmativa que as pessoas fazem, e que também foi base para uma determinada doutrina herética do século XIX. Então as pessoas ficam dizendo, como Bildade dizia, Deus é inacessível. E ao longo desses argumentos, nós vemos que Jó se contrapõe. Jó responde com a autoridade de quem crê em Deus, de quem conhece a Deus, de quem verdadeiramente está entrando numa experiência muito difícil, porém não está sozinho. Nós não entramos nas experiências de dificuldade sem a companhia do Senhor. Nós vemos que Deus poderia ter simplesmente libertado Israel do Egito e mandado eles irem sozinhos, deserto afora. Mas Deus não fez isso. Ele não tirou o deserto da frente, Ele não enviou os anjos para carregarem o povo e levarem pelos ares até a terra prometida, mas Ele foi com eles deserto afora. A sua presença era constante e visível. Então assim também é o Senhor para conosco. E Jó sabia com quem ele estava, quem o acompanhava naquela situação. Nosso primeiro tópico fala do pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Se subdivide em Deus é justo e reto, uma compreensão limitada da natureza de Deus e a imperfeição humana. No segundo tópico, nós temos o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Se divide em moralismo por tradição, a subversão da ordem moral e contemplando a cruz. No terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Se subdivide em a grandeza de Deus, o onipotente, mas não ausente Deus. E depois concluiremos a nossa lição. Bem, quando nós observamos que Deus é justo e reto, nós começamos então a entender que a teologia de Elifaz e de Jó são contrárias uma à outra. Apesar de apresentarem verdades, a teologia de Bildade diante das afirmativas de Jó são contraditórias, são contrárias uma à outra, porque estão afirmando coisas, embora verdadeiras, sendo mal colocadas para a situação que está sendo apresentada ali. Veja que as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Para eles era uma ofensa. Bildade está afirmando isso. Como que Deus vai ser injusto se nós, pela nossa tradição, pela nossa teologia, pelo nosso conjunto de conhecimentos religiosos até aqui definidos, e que eram completamente humanos e partiam de uma lógica completamente humana, como que Deus vai fazer uma coisa destas? Porque era o que ele estava vendo, porque ele já havia colocado no coração a afirmativa de que Jó tinha um pecado oculto. Então ele não conseguia ver as ações de Deus, inclusive para benefício de Jó. Não conseguia ver. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó tinha que reconhecer o seu pecado, porque ele estava sendo afligido daquela forma. Volta a sentença feita antes, o juízo emitido antecipadamente, que é muito perigoso. Então nós podemos classificar a teologia de Bildade em duas esferas, a dos maus e a dos bons, bem semelhante àquilo que era reinante naquela época. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Aí você imagina, Jó tinha passado por todas aquelas tragédias, perdido seus filhos,
tinha sofrido todas aquelas coisas, estava lá se raspando com um caco de telha por causa da coceira, o mau cheiro da sua enfermidade, da sua doença que o atingira, e no entanto chega o amigo e com um juízo pré-determinado, ao invés de consolá-lo, ao invés de trazer-lhe uma esperança em Deus, ele ainda traz palavras que o ferem profundamente, porque ele coloca então que Jó estava pagando, por assim dizer, porque os seus filhos pecaram, porque os seus filhos cometeram coisas que eram erradas, e portanto ele estava agora naquela situação por causa dos erros dos seus filhos, sendo que Jó sempre foi fiel, temente a Deus, e apresentava-se diante do Senhor em favor dos seus filhos. Mas o que acontece com esse homem que está acusando? Ele não tem um coração amoroso, não demonstra no seu coração a presença do grande amor de Deus na sua vida. Então nós vemos que, como ele dizia: Jó, você alega ser bom, ser justo, né? Você precisa reconhecer o seu pecado urgentemente, porque senão as coisas podem piorar e vão piorar. Vemos então uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo então uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó é consequência do pecado oculto. Mas a outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então Bildade começa a colocar em Jó uma capacidade meritocrática de receber alguma coisa de Deus. Há muitas pessoas hoje que ouvem o Evangelho e dizem assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu também sou filho de Deus, eu não faço mal para ninguém, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não preciso aceitar Jesus como meu Salvador, eu acho que até nem tenho pecado. Muitas pessoas se olham desta maneira, e outras dizem: mas eu faço tanta coisa boa, certamente a minha fichinha, o meu boletim escolar lá no céu com Deus, estou lá com várias notas boas, e no final Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu fiz muita coisa boa, porque acham que o mérito é que vai trazer o olhar de Deus para si. Enquanto que as nossas obras fora do Senhor Jesus, elas não têm valor nenhum perante Deus, porque as boas obras, sim, em Cristo, elas são o caminho que o Senhor criou para que andássemos nela, depois de sermos salvos pela graça do Senhor, como disse Paulo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as boas obras foram colocadas para nós vivermos nelas em consequência da salvação. Somos salvos para caminhar em boas obras, acompanhados do Senhor Jesus Cristo. Então vemos que ele estava limitado a pensar que Jó tinha que se esforçar. Muitas pessoas dizem: eu estou me esforçando. Que pena, né? Então o sacrifício do Calvário não valeu nada para você. Você está se esforçando para alcançar o favor de Deus. O favor de Deus é gratuito, ele não é fruto de esforço. Esforço nós fazemos por andar na vontade de Deus, esforço nós fazemos por honrar este Deus que nos salvou e que nos perdoou. Agora, esforço para a salvação, desculpe, mas a palavra de Deus não ampara tal pensamento. E aqui nós vemos então que ele pensava que para ser justificado diante de Deus era preciso uma meritocracia humana, preceitos humanos, comportamentos humanos, ações humanas. E aqui está dizendo: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Quer dizer, ele está colocando todo o mérito na pessoa de Jó. Se o Jó fizer essa receita que ele dá aqui, se Jó cumprir isso, as consequências serão estas. Mas não é isto que a palavra do Senhor mostra. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação é pela fé. Essa é a doutrina essencial da nossa fé cristã. Nós que somos evangélicos, cristãos, que servimos ao Senhor, nós cremos na justificação pela fé. O enfoque de Bildade não é a graça, não é o favor imerecido que flui de Deus, mas é o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Ninguém é justificado por obras. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A imperfeição humana, diante da defesa teológica feita por Bildade, porque ele se baseava no conhecimento religioso da sua época, como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana habilitará alguém a aproximar-se de Deus. Não são os nossos esforços humanos que vão nos aproximar do Senhor. Dessa forma, a autopurificação que ele está prescrevendo para o Jó não passava de uma presunção. Ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu alcançar tal padrão, eu vou então ter mais ou menos acesso ao Senhor. Isto não é doutrina bíblica. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, versos 30 e 31. Aqui nesta linguagem poética, ela está afirmando que a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Isso nós não estamos dizendo que não é. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó responderiam: sim, sempre vai ser culpa do pecado oculto. Você não cumpriu esta receita que eu coloquei para você. Acordar de madrugada para buscar a Deus, buscar a misericórdia de Deus, e principalmente se fores puro e reto, há uma condição esta que o Senhor não coloca. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João, capítulo 1. Lá está bem claro, é a misericórdia do Senhor, não o mérito humano. E o próprio arrependimento que ocorre no coração humano, ele é fruto, ele é obra, é do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. O arrependimento só acontece dessa forma. O homem, por sua própria capacidade, não se arrepende. Por isso que ele é irreconciliável com Deus por si próprio, mas precisa do sacrifício de Cristo para ser reconciliado. Mas Jó, ele responderia a essa pergunta com um retumbante não. É verdade que onde há sofrimento, há pecado? Não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. E esse era o caso de Jó. Ele estava passando por uma provação. Estamos sobre a terra, existimos aqui. E a minha esposa costuma muito dizer: enquanto estamos aqui, passaremos por aflições. Isso está refletindo o que a palavra de Deus já diz. Agora, não estamos no céu ainda. Quando nós às vezes fazemos como Jó e às vezes nos queixamos de alguma coisa, eu gosto de ouvir essa palavra de conforto que a minha esposa diz: nós já estamos no céu? Não, ainda não. Então lá no céu sim, as coisas vão ser diferentes. Sintetizando o nosso primeiro tópico, Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. No nosso segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Aqui mais uma vez a religiosidade que Jesus condenou nos escribas e fariseus, quando ele disse que eles eram sepulcros caiados. Por quê? Muito bonitos por fora, bem pintadinho, muito bem, um bom acabamento, uma linda aparência, mas o que tem dentro? Ossos secos. Era o que ele apresentou para eles. E o moralismo por tradição. Então, Bildade está ali comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Foi o que ensinaram para ele. Muitas pessoas aprendem determinadas coisas e fazem muito com perfeição. E muitas vezes estão distanciadas de Deus, porque não conhecem
a intimidade para com Deus, muitas vezes conhecem todos os regulamentos, todas as orientações, todos os bons conselhos, todas as tradições, como conta-se a história dessa questão de tradição, que muitas vezes as pessoas não questionam. E aqui nós vemos então Bildade defendendo uma moralidade, uma correção de atitude que não é ruim, porém, ele coloca isto acima da obra que Deus vai realizar, e que Deus realiza e que é de sua competência realizar. Conta-se uma história que ocorreu na Índia, onde um determinado sacerdote era perturbado no seu serviço religioso por causa de um gato que ficava miando e pulando dentro do santuário. Um belo dia, ele chamou o seu auxiliar e disse: amarre esse gato lá fora. Bem, o auxiliar foi lá, amarrou o gato. E a cada serviço religioso, o gato comparecia e era amarrado lá fora. Algum tempo depois, aquele sacerdote faleceu e veio um outro sacerdote jovem para dirigir aquele santuário. E então as pessoas que já estavam lá há mais tempo, embora até mesmo aquele gato já tinha morrido, tiveram que ir procurar e achar um gato para atar na porta do templo, porque sempre foi assim, e amarravam então um gato lá sem saber o porquê que aquele gato estava sendo amarrado. Assim também são aqueles que se prendem a um moralismo por tradição. Bildade assim o fez. Ele cria que aquele moralismo que ele estava falando era algo que podia tirar a comunhão com Deus. Aquela defesa de preceitos e até de preconceitos podia, inclusive, fazer com que Jó estivesse agora sob a disciplina divina. No tópico que fala sobre a subversão da ordem moral, Bildade na realidade está apenas repetindo o que estava sendo defendido por gerações e mais gerações. Não tinha nenhum gato perturbando, mas ele queria continuar amarrando o gato na porta do templo. Então, quando nós começamos a observar, ele começa a acrescentar alguns enfeites, por assim dizer, nos pressupostos teológicos. Ele começa a colocar essas tradições, esse desrespeito àquilo que ele, como religioso, achava que era o certo. Ele começa a colocar isso no mesmo nível da sabedoria divina, no mesmo nível da vontade de Deus, e começa então a tirar o foco da graça divina e não consegue consolar Jó, que o que mais necessitava era da doce consolação que o seu amigo poderia ter lhe trazido. E para a Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra dessa moralidade. Aquilo que era para ele ter feito, ele não fez. Determinadas coisas que todo mundo faz, que ele deveria fazer. Que toda a maioria concorda, então ele tinha que fazer, e ele não fez. O entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrar essas leis, Jó sofreu as consequências. Da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Se isto fosse possível. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica das leis morais. Mas a justiça de Deus não se baseia em leis morais, em coisas que o homem criou, inclusive para resolver situações que são essencialmente humanas. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Mas nós podemos ir lá para o Salmo 73 e fazemos uma boa leitura, e você vai ver que é uma passagem paralela a esse texto e vai lhe esclarecer bastante, aonde o autor do Salmo, ele vai questionar a Deus também sobre isso, sobre a prosperidade dos maus. Então, no entendimento de Bildade, era como uma árvore que foi cortada, que os ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia murcharão. Está no capítulo 18, versos 12 a 16. Ele faz esse comparativo. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a moral aceita. Todos sabem que tem que ser desse jeito, que a fórmula é esta. Como é que Jó continua teimando? Jó é só uma aparência, só uma casca. Mas olha o sofrimento que ele estava passando. No entanto, Bildade estava defendendo aqueles que são sepulcros caiados.
No terceiro subtópico ele fala contemplando a cruz. No capítulo 19, nós vemos que Jó passa a elaborar com muita intimidade com Deus a sua defesa. Jó sabia que Deus atua em um universo moral, sim, e que tudo o que acontece está sob seu controle. Mas daí a afirmarmos que em primeiro lugar está a moralidade e a tradição, vai alguns quilômetros de distância. É inegável então que Jó sabia que Deus atua nesse universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo portanto inocente e que o seu sofrimento não teria uma razão aparente. Muitas vezes nós queremos elaborar juízos, julgamentos das pessoas, e esquecemos de dobrar nossos joelhos e pedir: Senhor, tem misericórdia. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Ele apresenta, sim, as coisas que fez, ele coloca diante de Deus, ele está em dúvida: Senhor, por que tudo isto? Não é pecado perguntar para Deus por quê, porque Ele nos responde na sua palavra. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o Redentor, para o mediador. 2 Timóteo 2,5, há somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. E ele quer apelar para esse mediador que defenderá a sua causa, este advogado que nós temos diante de Deus, como diz em 1 João. Ele não quer mais se defender, ao invés disso ele apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Aí ele contempla a cruz. Como, pastor, que ele contempla a cruz? Se na época Jesus nem tinha vindo ainda, e Jó é considerado o livro mais antigo de todos. É muito simples, meus irmãos. Nós temos que olhar na perspectiva do Calvário e do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde se cumprem as verdades e profecias bíblicas. Elas se cumprem na Nova Aliança, e é de lá que nós partimos para ver que ali Jó está contemplando e afirmando algo muito importante, que a redenção foi comprada no Calvário. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Versículo 25. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Então ele coloca em quem pode realmente defendê-lo. Ele não podia se defender, ele não tinha méritos para defender. O crente, quando chega na presença de Deus, ele só pode chegar por causa dos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez no Calvário. É por causa da obra redentora do Calvário que o crente pode chegar diante de Deus, sem precisar de ter um sacrifício de animais, porque o véu fendeu-se de alto a baixo, e agora podemos chegar pelos méritos, pela obra que Cristo realizou no Calvário, imputando a nós a sua justiça, podemos chegar diante do Senhor, e Ele nos defende. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão deste justo, imparcial e eficiente mediador, Jesus Cristo, o Senhor. Sintetizando o nosso tópico 2, não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Óbvio que nós não vamos aqui dizer que vamos ser pessoas agora que andam violando todos os preceitos morais estabelecidos para a sociedade, porque isto é transgredir a palavra do Senhor. Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Mas o que está se dizendo é que não se pode colocar os aspectos morais como forma de alcançar salvação, de alcançar perdão e de alcançar socorro de Deus. Eles têm que ser consequência, nossas atitudes e ações, as nossas obras precisam ser consequências da salvação que nos foi dada gratuitamente por Cristo no Calvário. Nosso terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Bem, como nós vimos até aqui, várias vezes Bildade faz afirmativas teológicas corretas e verdadeiras acerca de Deus. E agora ele ainda vai mais longe. Ele fala da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Ele exalta a Deus, mas comete um fato que não deveria fazer. Ele rebaixa Jó.
Ele faz um comparativo, olha o Jó em relação a Deus. Jamais, irmão, o ser humano não pode se comparar a Deus. Pela sua grande, paternal e infinita misericórdia, é que nós não somos consumidos, não somos destruídos. É graças ao Senhor Jesus Cristo ter nos comprado com seu sangue remidor, que nós podemos chegar diante de Deus. Mas atribuir à pessoa os seus defeitos para demonstrar a grandeza de Deus, isso é uma coisa visível. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. O seu último discurso não traz nada de novo. Lá no capítulo 25 ele destaca a onipotência divina. Deus é todo poderoso, nós cremos nisso. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Mas ele acaba por criar um abismo ainda maior. E cada vez mais ele vai afirmar que Deus está tão ocupado e tão longe da sua criatura, que vai nos levar a saber que houve no século XVIII, a partir do século XVIII, mais foi no século XIX, que apareceu o tal de deísmo, que foi uma doutrina, por assim dizer, uma heresia, um desvirtuar da palavra de Deus, que diz que Deus criou o mundo, mas depois ele ausentou-se do mundo e deixou que se virem. Cada um por si, Deus por todos, como alguns dizem por aí. Mas nós vemos aqui nesse primeiro momento que ele não falou uma verdade desvirtuada, ele falou a verdade. Deus é todo poderoso. Porém, ele coloca numa esfera completamente causadora de tristeza, de dor e de desespero para alguém que já está enfrentando uma luta tão terrível como estava passando Jó. Deus é onipotente, sim, onipresente, todo-poderoso, mas não é ausente. Deus não se ausenta, Deus está sempre presente. Existem algumas pessoas que dizem assim: eu estava numa escuridão terrível e procurava uma luz no fim do túnel, até que eu encontrei uma luz no fim do túnel. Acontece o seguinte, não se lembrou quem disse isso? Que Deus estava com ele mesmo no escuro do túnel, e foi Deus que o auxiliou a dar os passos em direção à porta que se abriu, a luminosidade que aparecia no final do túnel. Jó responde então a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Em Jó 26:2. Jó não está questionando a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. Deus é tão poderoso que não vai te ajudar, rapaz. O que tu está pensando? Jó não estava questionando, jamais. Ele reconhecia, sempre reconheceu o poder de Deus. E muitos de nós, às vezes, até reconhecemos a grandeza, a majestade do Senhor, mas não sabemos aplicar tudo isso na hora certa, no momento certo e para quem está precisando entender isto. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Em nenhum momento Bildade fala da compaixão divina, do seu amor. Deus não deve ser visto por nós, irmãos, apenas na sua força, mas por seu amor. Ele usa seu poder em defesa daqueles que são seus. Ele é poderoso para alcançar aquele que está longe dele, e com seu poder ele transforma o ser humano. Ele usa o seu Espírito Santo, que também é todo poderoso, e entra no coração daquele que está longe dele, para trazê-lo de volta. Isto é a manifestação do seu amor. Mas nós vemos aqui que ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Mesmo quando Deus agia com juízo, quando o povo de Israel falhou, murmurou, mesmo assim Deus os amava. Mesmo assim Deus não levava em conta, trazia o juízo para corrigi-los e trazê-los novamente aos seus braços de amor. Deus não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque nos ama.
Ele nos disciplina para que não sejamos condenados com o mundo, disse o apóstolo Paulo na fórmula da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 32. Então nós observamos aqui que o amor de Deus está acima do seu juízo. O próprio juízo de Deus é feito por causa do seu amor. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, Lamentações 3:22. Ele é glorioso, nós rendemos glórias ao Senhor, fomos criados para glorificar a Deus, o ser humano foi criado para isso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento, não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas que é amor. Bildade, ele defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. E se nós compulsarmos as páginas da Escritura Sagrada, nós vamos encontrar, ao longo de toda a velha aliança, o Senhor desejando se aproximar, o Senhor se revelando ao ser humano, o Senhor indo em busca das ovelhas perdidas. E aí então na nova aliança, desveste-se da sua glória, se tornar um de nós nesta terra, à semelhança de homem, como diz a palavra, lá em Filipenses 2, de 5 a 10, para que cumprisse aquilo que nenhum ser humano poderia cumprir. Toda a lei, toda a justiça, e nos imputar esse cumprimento, atribuir a nós este cumprimento, para que nós pudéssemos ser alcançados. Então precisamos guardar no nosso coração, que apesar de ser verdade, de que o pecado, ele contrasta com o caráter santo e reto de Deus, é uma verdade teológica, mas não se dirigia, não se direcionava à situação de Jó. Também temos que saber que o pecado também reflete a quebra da moralidade religiosa, mas que esta moralidade religiosa não está acima da graça de Deus, que ela deve ser reflexo daquilo que Deus fez em nosso viver. E também precisamos entender que somos pequenos, somos frágeis, Deus é grandioso, Deus é grande, mas Ele não é ausente, Ele está sempre junto conosco. E o Senhor Jesus, ao encerrar a grande comissão, ao encerrar o grande culto de ordenação ministerial daqueles apóstolos, Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a que conclusão podemos chegar na nossa lição 7, sobre a teologia de Bildade, que afirmava e questionava se há sofrimento, há pecado oculto? Então nós concluímos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos, e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Veja que ele já tinha um pressuposto anterior. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado oculto. Havia alguma coisa que Jó tinha feito para ele, mas ele já vinha com esta afirmativa pronta. O pacote estava pronto. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Ou seja, concepções humanas mal formuladas, concepções de tradições que não encontram amparo, não partem de um Deus que é santo, justo, eterno, amoroso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas partem das experiências humanas. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Muitas vezes, no ímpeto de ganharmos uma alma para Deus, de buscarmos alguém para caminhar com Cristo, ao apresentarmos o plano de salvação, muitas vezes fazemos como Bildade. Precisamos ter cuidado para não repetir a teologia de Elifaz e de Bildade. A pessoa está lá mergulhada no pecado, na perdição, no mundo, e você chega e apresenta para ele ainda mais um Deus legalista,
um Deus que é todo poderoso, mas que está ausente. Não, apresente o Deus que amou o mundo de tal modo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fique fazendo uma lista de coisas para uma pessoa fazer ou deixar de fazer, mas apresente para ela aquilo que Deus fez em seu favor. As pessoas já estão amedrontadas e apavoradas diante da condenação, que precisa ser sim anunciada, ensinada e apregoada, mas imediatamente precisamos apresentar o remédio, porque muitas vezes nós somos especialistas em apontar a doença, e isso é o trabalho da lei do Senhor, apresentar a doença, mas nós precisamos imediatamente apresentar a graça, que é o remédio, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Majestoso, todo-poderoso, santo e amoroso, justo, reto, eterno Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós ousamos chegar na Tua presença, Senhor, nesta manhã, para apresentar para Ti todos os que ouviram a Tua palavra, aqueles irmãos que estudaram junto conosco a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de transmitir para aqueles que estão nos assistindo esta Tua bênção, Senhor, que é a Tua verdade eterna. Pai querido, que aquele que não entregou sua vida ainda aos Teus cuidados, que ainda não deu lugar à ação do Espírito Santo pela Sua palavra, para ser transformado, para produzir arrependimento em seus corações, Senhor, que estejam abertos nesta hora, que o Teu Espírito Santo, mediante a palavra que transmitimos, produza fé nos corações, e assim, Senhor, eles possam orar conosco e também entregarem suas vidas aos Teus cuidados. Lembra-te dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão presos ao leito hospitalar, no leito domiciliar. Estende Tua mão que cura o enfermo, que salva o oprimido, que liberta, Senhor, aquele que está preso nas algemas do inimigo. Senhor, estende Tua mão poderosa nesta hora, onde quer que esteja alguém nos acompanhando, ouvindo esta palavra, que estão entregando sua vida aos Seus cuidados. Senhor, lembra-te daqueles que não têm sido possível estar na Tua casa, alcança-os com a Tua misericórdia, não permita que enfraqueçam na fé, mas que sejam fortalecidos pela Tua santa presença. Nós Te agradecemos, Senhor, e entregamos aos Teus cuidados a nossa oração, confiando que Tu estás ouvindo e respondendo o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.